falando mal do VAR e dos árbitros que apitaram, porque infelizmente aqui no Brasil nada dá certo. Uma coisa que é feita para dar certo em todo lugar, aqui no Brasil conseguem avacalhar. Hoje se tem um questionamento muito grande. O VAR do Brasil é uma grande porcaria. Não funciona, porque quando o VAR tá certo, o árbitro tá errado. Quando o árbitro tá certo, o VAR tá errado. E isso não funciona de jeito nenhum. Eu tenho impressão, amigos Oswaldo Barbosa, Jânio Barbosa, Rivelino Barbosa, Vanderlei e o nosso amigo Vitor Hugo, tenho impressão que do jeito que tá aí, esse campeonato, se não abrir o olho, até gente dizendo, é o VAR Mengo, é o Vasco, é o VAR Vasco da Gama. É o VAR Vasco. Mas por quê? Porque, eu não sei, eu mesmo não acredito mais em VAR, não acredito mais em nada, não acredito mais na arbitragem. A arbitragem é chamada para tirar dúvida, fica com mais dúvida ainda. O que é que tá havendo, Oswaldo Barbosa, na sua visão? Boa noite. Boa noite, Guima, um abraço para você, para todos os companheiros de bancada. Não serei tão radical como você, mas entendo, claro, as suas colocações e comungo com boa parte delas. Nessa primeira rodada agora do Campeonato Brasileiro, também assisti esse lance do Criciúma. O problema é a demora para se tomar uma decisão. No jogo do Flamengo, não achei pênalti, apesar dos ex-árbitros de futebol. O Paulo César de Oliveira, por exemplo, foi um que disse que na nova mudança, ou seja, a mudança da nova regra, eu não entendo que mudança é essa de nova regra do futebol, porque as regras do futebol são as mesmas, elas nunca mudaram. Agora mexe para lá, mexe para cá para se ter mudanças. E aí, resultado, Paulo César de Oliveira disse o seguinte: com as novas determinações, o jogador do Atlético Goianiense, ele correu risco subindo com os braços abertos. Eu não sei como é que o jogador de futebol, e eu posso falar porque joguei, como é que o cara vai disputar uma bola no alto com os braços colados no corpo? Ele não tem impulsão para isso. E outra coisa, você sobe, a tendência é você subir com os braços abertos para se proteger, para você se defender. Então, sinceramente, mesmo o Paulo César dizendo que a nova determinação, jogador não pode correr o risco, o problema é que a regra do futebol tá com muita frescura. Antigamente, você não tinha a tecnologia, você tinha só a presença do árbitro dentro de campo, as coisas aconteciam, os erros aconteciam, mas o futebol era jogado. Hoje em dia é muito mimimi, hoje em dia é muita frescura, a ponto de você dizer que você não pode subir para disputar uma bola no alto como atacante, você é defensor, com os braços abertos, porque você está correndo risco. Não, você está se protegendo, não é correr risco nenhum. Sobre o jogo de São Januário, eu achei pênalti a favor do Grêmio, como também teve um pênalti absurdamente a favor do Vasco e não foi dado, que a perna do jogador do Vasco estava à frente do jogador do Grêmio, e ele em momento nenhum ele toca na bola, ele toca o tornozelo do jogador do Vasco. Então, na minha concepção, tirando essa questão que você falou assim, que o VAR veio para atrapalhar, não. Eu acho que o futebol brasileiro, infelizmente, ainda está nesse processo de aprendizado do VAR. E quando lançaram o VAR, isso no mundo inteiro, eu disse, nos meus comentários, eu dizia o seguinte: eu acho que o VAR, a tecnologia vai ajudar muito, mas não esqueçam que o árbitro de vídeo, apesar dele ter toda uma estrutura de câmeras, de parar, de congelar a imagem, de câmera lenta, tudo isso ele tem, que o árbitro dentro de campo não tem, porque ele tem que tomar uma decisão em frações de segundo. Mas mesmo assim, com toda a tecnologia que o árbitro de vídeo tem, ele também é um ser humano, ele também vai errar. Não é a máquina que decide, é o ser humano que, através do auxílio da máquina, vai tomar a sua decisão e vai passar para o árbitro de campo. Então são todos seres humanos. E eu até recomendo aqui que para as pessoas que, não estou dizendo que é você não, malandrinho, mas as pessoas que pegam demais no pé da arbitragem, as pessoas que criticam demais, às vezes até sem conhecimento de causa da regra do jogo, eu aconselho que assista uma entrevista, passei até por Vitinho, uma entrevista do árbitro de futebol Marcelo de Lima Henrique, a um podcast que é do Getúlio Vargas, é Mundo GV. Fazia tempo que eu nunca tinha visto uma entrevista com um árbitro de futebol tão legal. E olha que o Marcelo de Lima Henrique é um árbitro muito questionado ao longo da sua carreira. Mas eu recomendo, para quem gosta de futebol, para quem não entende de arbitragem, às vezes comenta,
Às vezes aqueles que entendem de arbitragem, mas querem levar só para o lado clubístico da coisa, para que vocês assistam, para entender também o que é a vida do árbitro, o que é que o árbitro passa dentro de campo. Porque jogador de futebol também, eu vou te falar uma coisa, pense num bicho malandro, com todo respeito aos jogadores de futebol, e pensem em seres humanos que infelizmente parece que já entram em campo para burlar a regra, para enganar o árbitro. É uma coisa impressionante também. Infelizmente, é uma coisa impressionante. Agora, mas vale a pena. Agora só um detalhe, viu, Oswaldo e amigos, aqui, para que a gente possa abrir o debate. Nós somos do tempo aqui, a maioria, aqui de novo só tem o Vitor Hugo e o Jânio já é da meia idade. Não da idade média, é da meia idade. Da idade média ele seria idade da pedra lascada, né? Mas eu quero dizer o seguinte, nós somos do tempo de Sebastião Canuto da hora, não é de tantos árbitros da categoria do Josival, o Sebastião Canuto tinha, entre as virtudes que tinha o Sebastião Canuto, ele apitava em cima do lance, ele tinha um olho, ele que conseguia ver tudo. Disciplinarmente, não vou nem falar, porque é inquestionável Sebastião Canuto da hora. Eu estou citando Sebastião Canuto para não citar aqui uma carrada de árbitros que eu, você, todos nós aqui conhecemos, sim, de excelente qualidade. Mas a nível de excelência, eu vou citar Sebastião Canuto, que para mim era top de linha, um dos grandes árbitros de futebol alagoano. Sebastião Canuto da hora. A nível de disciplina, inquestionável. Nota 10, sempre nota 10. Ele não admitia jogador fazer beicinho, jogador com mimimi, jogador com cachorrada, com frescura em campo. A nível técnico, Sebastião Canuto era quase que impecável, incontestável as suas arbitragens. Claro que como ser humano, uma vez ou outra você tinha um erro do Sebastião, como é normal, eu erro, nós erramos, não é? Mas a arbitragem era assim impecável e não tinha VAR, e não tinha árbitro de fundo, nem no fundo de ninguém, nem no fundo, olha, não tinha árbitro de fundo, árbitro de banda, árbitro de lado, nada disso, era só. Eu concordo, agora fazendo só duas observações. Assim, na minha opinião, em cima desse assunto bem legal que você levantou. E eu também concordo. Nós já tivemos, não só em Alagoas, mas a nível de Brasil. Claro. Nós tivemos grandíssimos árbitros de futebol. Grandes árbitros. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu concordo com você. Só que faço duas observações. A primeira, o esporte era outro. A gente está falando de futebol, que é o mesmo esporte, mas são esportes diferentes. O que se jogava nessa época para o que se joga hoje. Hoje é o futebol é totalmente diferente. É um futebol mais intenso, os espaços são menores. Se o jogador corria 5, 6 quilômetros, o árbitro também corria mais ou menos isso. Hoje em dia, você tem árbitros aí que correm 12, 13 quilômetros no jogo, o jogador às vezes passa disso, pela intensidade do jogo. Então, só essa observação. E o segundo aspecto, infelizmente, eles também erravam. E vão continuar errando, com o VAR, sem o VAR, vai continuar errando, porque são seres humanos. Você vê um lance que se tivesse o VAR, não tirando os méritos do título do CSA de 94, que você se lembra bem. O CSA formou um timaço em 94, o Freitas era o treinador, o CSA ganhou os 3 turnos, o CSA tinha um ataque com Lino, Catanha, Wilson, Dino, que era um negócio absurdo. Esse time marcou mais de 120 gols no campeonato. Só Catanha e o Wilson juntos marcaram mais de 64 gols. Mas o gol que deu o título ao CSA no 3º turno, até hoje o Josival Pedro está com a bandeira levantada. E o Coronel Cavalcante, simplesmente, ele nem sequer levou em conta o impedimento marcado pelo Josival, deu o gol. E o CSA foi o campeão. Só estou dando um exemplo de tantos e tantos outros que já aconteceram. Se a gente tem o VAR hoje, seria lance para ajustar essa questão. Não sei se acho que o CSA seria campeão porque tinha mais time do que os outros, mas talvez não naquele jogo. Então eu acho assim, o VAR ele é importante, ele vai continuar sendo importante, mas é o que eu quero dizer, mas na Europa você assiste o jogo da Inglaterra, os caras tomam uma decisão com menos de 1 minuto, os caras estão 10 anos na frente do futebol brasileiro com relação à preparação para atuar como árbitro de vídeo. Eu acho que a gente ainda está, infelizmente, se aperfeiçoando. Eu não vou Agora, isso não tira, às vezes, certos erros absurdos, como nós vimos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E também a ruindade parece que atualmente faz parte do cardápio
do cardápio da arbitragem, porque eu nunca O nível vi... técnico caiu dos jogadores e da arbitragem também, infelizmente. Hoje em dia tem atrapalhada tem só. assistente que não sabe dar um impedimento. Um impedimento que é uma coisa simples, você tem que acompanhar o lance para você saber se é impedimento ou não. Olha, mas a gente não vai questionar isso aí, porque tem árbitros bons e árbitros ruins, não é? Antes e durante e depois. Agora, que a arbitragem tem sido o ponto de comentários. Bom seria se a gente abrisse uma rodada aqui de resenha, comentando o futebol. Os espetáculos, exatamente, os grandes exatamente. jogos, não é? O espetáculo de um time que jogou bem, não sei. Tirando, eu assisti poucos jogos. Eu não assisti tudo, que eu não vou estar feito louco. Tem um momento que você precisa apagar um pouquinho a televisão. Mas assisti um bom número de jogos. Mas bom seria se nós estivéssemos aqui discutindo uma boa jogada de um atacante, uma boa performance de um time. O Atlético Paranaense que meteu 4 ou 5, não sei, no time do Cuiabá, enfim, e outros jogos que nós tivemos aqui de boa qualidade. O Atlético Paranaense do técnico Cuca. Do Cuca. Olho nesse Atlético Paranaense. Exatamente. Aí na Série A esse ano. Pois é, bom seria isso, mas a gente abre uma resenha destacando a arbitragem, que foi o ponto de comentário nacional. Não só o VAR como a arbitragem, isso é muito ruim pro futebol. E começar na primeira rodada dessa forma. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Oswaldo. E boa noite, a CBF hoje, para se livrar, variar, né? Para se livrar da coisa, soltou o áudio, tá aqui a conversa. E transcreveu a conversa do VAR e o árbitro. Ela jogou aí que é para cada um decidir. O que só mostra que o árbitro de campo não atendeu ao VAR, porque a menina disse que a bola foi mão no lance do pênalti para o Grêmio, foi pênalti pro Vasco, ela disse a mesma coisa e o árbitro de campo não atendeu a orientação, né? Muito bem colocado pelo Vitor, só precisamos fazer um adendo. O árbitro de campo não é obrigado a concordar com o árbitro de vídeo, Sim. nem o que o árbitro de vídeo determina. Mas a decisão final é dele. Mas a de vídeo estava certo. O árbitro de campo. Não, eu concordo. Eu estou dizendo o seguinte, nesse caso aí especificamente, o árbitro errou em não acreditar na informação passada pelo árbitro de vídeo. Que eu ia dizer agora. Essa foi a grande questão. Agora, a gente precisa deixar bem claro, porque para aquelas pessoas que não têm conhecimento, acham que o erro do árbitro é porque ele não quis atender o que a árbitra tinha colocado para ele como árbitro de vídeo. Não ele vai lá para ser auxiliado, as imagens são mostradas para ele, mas se ele continuar tendo a visão de que dentro de campo não houve o pênalti, e naquela ocasião o jogador do Vasco estava em uma situação natural de jogo, ele não é obrigado a dar o que o árbitro de vídeo está mandando. Prevalece a opinião dele. Só que aí ele ontem se equivocou. E para mim foi muito pênalti a favor do Grêmio e foi muito pênalti a favor do Vasco. O Vasco não deixaria de ganhar, em tese. Não seria 2-1, 3-2 se os pênaltis tivessem sido convertidos. Mas ele errou em não marcar 2 pênaltis no jogo, um para cada lado. É verdade, de forma que o futebol perde muito, porque nos grupos, nas redes sociais, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver alguns grupos, o que se comenta é essa credibilidade, porque não sei quem, o John Textor, o nome dele o John Textor tem razão, existe uma máfia da arbitragem, aí um discurso como eu não acho irresponsável, como o cara do Botafogo, faz um discurso irresponsável, sem provas, aí termina ganhando o corpo, exatamente por causa dessas falhas, aí muita gente já... Agora esse senhor precisa apresentar provas, pois né? Mas ele entregou à Polícia Civil. Sim, vamos aguardar. Exatamente, ele entregou alguns materiais à Polícia Civil, mas a gente precisa aguardar para ver se sejam provas contundentes, provas convincentes, né? Porque se ele não conseguir provar absolutamente nada, esse ou ele tem que ser banido do futebol, ou ele tem que ser preso. Verdade. Aqui no Brasil, ele tem que ser ou banido do futebol, mas nunca pisar aqui, ou ele tem que ser preso. Por isso que a gente precisa guardar quais provas foram essas que ele entregou. Agora, infelizmente... Outro detalhe de outro jogo que a gente observou, e eu quero até que o Oswaldo possa comentar, o jogo do Corinthians e Atlético Mineiro. Que jogador maldoso é o Fagner, né, Oswaldo? De novo, sempre que faz jogador isso. É criticado. É a primeira vez, não. Acho que teve erro de arbitragem também. Ele mereceu ser expulso. Ele não foi expulso. Mais uma vez, ele deu... Não, eu vou te falar uma coisa aqui. Me desculpe, podem me criticar. Não tem problema nenhum, porque a gente na vida
a gente é criticado e elogiado. E como nós temos a função de opinar, então sempre é mais difícil. Mas você é pago para opinar. E eu já disse isso em outras situações. O Fagner, para mim, ele não é maldoso. Ele é um cara jogando futebol. Não tô atacando a vida pessoal dele. Jogando futebol, ele é mau caráter. Jogando futebol, ele é mau caráter. Esse cara já encerrou a carreira de uns 3 jogadores. Ele encerrou a carreira de um jogador do Flamengo, que deu uma voadora no cara, mas nunca o cara jogou. Teve um lance no Campeonato Paulista agora. Contra o São Bernardo. A cotovelada que ele dá proposital no jogador do São Bernardo. Aquilo é um crime. Aquilo não é jogada de futebol, não. É lance de jogo, não. É criminosa. As entradas do Fagner são criminosas e vão mais além. Eu acho que se o Fagner jogasse num time menor e não tivesse o peso, o apelo que tem a camisa do Corinthians, eu não sei se esse rapaz ainda estaria jogando futebol. Sinceramente, como eu não sei. Em 2 lances, ele deu no cara por baixo, no lance inicial, a bola sobrou e ele foi por cima no joelho do jogador do Atlético Mineiro. Por sorte, não acertou em cheio. E não foi expulso. O juiz não fez nada. Pois é. Então, gente, a primeira rodada foi assim, cheia de erros de arbitragem. O do Flamengo também teve, né? Também, Flamengo, Vasco, Cristiano. O pessoal do Atlético Goianiense saiu soltando aço. O que a CBF soltou aqui foi o diálogo do Flamengo. Flamengo e Goiás. Essa discussão da pancada, do braço, foi uma inclusive, só daqui, a questão do VAR, antes dele ir para o monitor, antes de ir para o monitor, começou assim, o VAR, ele dá uma cotovelada antes da bola, o árbitro mandou seguir, aí o árbitro, braço em disputa, aí o VAR, tem o braço no rosto antes da disputa, estou checando, aí o árbitro, está me escutando, Bruno? O VAR, a bola está no alto, o jogador salta e com o braço direito acerta o rosto do Bruno Henrique. Aí o árbitro, a boca dele está sangrando, tá? Para mim é disputa. Ele não faz movimento adicional para acertar o rosto e a bola está aérea, tá? Isso o árbitro. Aí o VAR, ele atinge o jogador com cotovelada antes de a bola chegar. Todo mundo viu. Recomendo revisão para possível penal. Aí vamos para a revisão. Vai lá para o monitor. Aí o VAR, ele faz um movimento de braço com a cabeça do jogador antes da bola chegar. Antes de atingir a bola, vou te mostrar pela câmera invertida. Aí mostra. Aí o VAR, ele faz um movimento claro na cabeça do jogador. O outro braço fica parado no ar. O VAR, ele faz um movimento adicional. Aí o árbitro, para mim, ele faz um movimento adicional e atinge com o cotovelo. Para mim, é cartão vermelho. Agora essa daí é ótima, né? O jogador sobe para disputar a bola no alto, aí o braço direito faz o movimento e o esquerdo fica parado no ar. E o esquerdo fica parado no ar. Como é que pode, né? Veja que coisa absurda a interpretação dessa. Travou no ar. Agora, infelizmente. Então, a primeira rodada, o grande destaque da primeira rodada foi a arbitragem de forma negativa. A primeira rodada do Brasileirão. Não vi um grande desempenho, a não ser do Atlético Paranaense em cima do Cuiabá. Também não assisti o jogo, não posso comentar. Eu só sei que, por ser a primeira rodada, parabéns para o Fortaleza. É mérito do Fortaleza, começou muito bem, fora de casa, vencendo o São Paulo, né? Então, uma boa rodada para o Fortaleza. As demais equipes. Afastando, inclusive, aquela situação que viveu nos últimos dias. Não teve um bom desempenho na fase de grupos da Copa do Nordeste, perdeu o título, né? E agora iniciando o Campeonato Brasileiro aí com a vitória fora de casa. Né? E a rodada segunda já é agora no meio de semana, né? Começa amanhã já. Essa semana nós alteremos o início e abertura da Série B do futebol nacional. A Série C já começa no dia, me parece. Começa quarta-feira agora com o jogo Confiança e Londrina em Aracaju. Então já teremos. O jogo foi antecipado para quarta-feira. Menos a informação que eu tenho. Me permitam aqui, antes de terminar, o que disse o presidente do Atlético de Goiás, o Edson Batista, não poupou críticas e disse o seguinte: o dirigente afirmou que a arbitragem nacional é uma das piores do mundo e que existe uma máfia.
Segundo Adson Batista, a CBF precisa tomar providências. Agora, cada um. E esse senhor aí é outro que precisa provar isso aí que ele está dizendo. É porque Ele está coloca. afirmando que existe uma máfia na arbitragem brasileira. Então ele tem que provar. E coloca o próprio futebol que o time dele disputa, no Em próprio xeque, campeonato que disputa, coloca o campeonato em xeque. E além disso, tira a credibilidade da competição. Exatamente. Eu acho que os dirigentes precisam ter, não é? Mais controle. Mais tranquilidade, mais controle, para não colocar a própria competição que eles estão disputando, não é? Na merda, na lama. E quando acontece um erro a favor deles, eles dizem que é situação de jogo. Ou então tem dirigente que ainda diz assim, veja o absurdo. Eu já fui tão prejudicado que uma vezinha só errar pro meu lado, tem problema não. Quer dizer, então ele comunga com o erro. Ele concorda com o erro. Então falta um pouquinho não, falta muito equilíbrio também. Ninguém está aqui defendendo a arbitragem, ninguém está dizendo que a arbitragem é boa. Já tem muito tempo que a gente vem falando que infelizmente a arbitragem brasileira, a qualidade técnica vem caindo. Mas você precisa analisar também o comportamento do jogador em campo, que não é do melhor. O jogador faz questão de tentar ser o malandrão dentro de campo, de ser o sabichão dentro de campo, sabendo que está cometendo uma coisa errada, equivocada, para tentar levar proveito. Às vezes é um pênalti que crava, é um pênalti que ele tenta. É o goleiro que cai toda hora, todo instante, simulando coisa que a gente sabe que não tem nada. Então a gente precisa analisar também o comportamento dos jogadores dentro de campo. E a falta de equilíbrio, de profissionalismo de muitos dirigentes do futebol brasileiro.